Bom dia, meu nome é Custódio, sou engenheiro civil, atuo na região da Grande Florianópolis. Hoje eu venho tratar nesse vídeo sobre a questão de sistema de painel monolítico. Mais especificamente, eu quero responder ao questionamento: qualquer painel serve para a construção? Todos os painéis são iguais ou existem diferenças? Bem, eu comecei a trabalhar com esse sistema há uns 2 anos e fui conhecendo um certo fabricante de painel que dizia que o painel dele era maravilhoso, que ele que tinha importado o sistema, que ele era engenheiro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Durante a construção tive muitas dificuldades, muito problema com ele, porque pela minha formação de obra, eu já tenho mais de 20 anos trabalhando em construção, em obra, muitas coisas que ele dizia eu não concordava, e ele dizia que era daquela forma porque ele que tinha desenvolvido o sistema, que eu não conhecia o sistema, e que era daquela forma. Bom, resumindo, troquei de fornecedor. Com esse também tive sérios problemas. Independente disso, eu via no sistema construtivo um potencial imenso. Hoje, com a dificuldade que a gente tem de mão de obra, necessidade de reduzir custos e tudo, eu via um potencial nesse sistema construtivo. E comecei a pesquisar. Na internet só tem basicamente um ou outro profissional que passa boas informações, que se você seguir, você vai ter bom desempenho e bons resultados em obra. Muitas vezes eu vejo vídeo, EPS custa mais caro ou custa mais barato? Eu hoje posso afirmar que o EPS custa mais barato. Se você comparar a estrutura em EPS com a estrutura em concreto armado, você vai ver que você precisa de menos mão de obra, a mão de obra não precisa ser tão qualificada, e os custos, quando você domina os procedimentos, quando você tem os processos desenvolvidos, você consegue uma economia aí de 30% tranquilamente, tanto em relação a custo de materiais, quanto em relação ao custo de mão de obra. Então vou mostrar aqui para vocês o primeiro aspecto. Tá? Esse muro eu fiz com um painel, com um fabricante, e a obra eu estou fazendo com outro painel, com outro fabricante. E basicamente vocês vão entender por que foi trocado o fornecedor. Então, aparentemente é a mesma coisa. Você olha esse muro feito com EPS, você olha essa obra feita com EPS, no olho é a mesma coisa. O muro foi utilizado esse painel, tela de aço, fio 2,5 milímetros, né? Teoricamente aço estrutural. Aqui já é um outro fabricante, certo? Que eu optei por fazer a construção do prédio. Fio também 2,5, malha 5 a cada 5 centímetros. Eu apresento para vocês o seguinte: esse painel ele resiste 40 toneladas por metro. Esse eu não sei e não vou usar mais. Por quê? Primeiro que eu descobri que os laudos que esse fabricante forneceu eram falsos. Tá? Infelizmente eu tenho que avisar isso, porque muita gente vai pegar o laudo, vai achar que o laudo, que o fabricante é idôneo e tal, e pode estar caindo na mesma armadilha. E aí, como que eu descobri isso? Primeiro, eu fui observando as diferenças dos painéis. Olha, é um EPS que não é uma boa densidade, baixa densidade. Você começa a ver que os grumos são fáceis de se observar. O que acontece com esse painel? Facilidade de filtração de água, retenção de umidade na parede e patologia. Antes disso, eu tinha observado o seguinte, que a tela dele não é um aço estrutural. Você vê, ó, isso aqui não é um aço CA60, muito menos 70, obviamente, que é o que se exige para uma estrutura. Você consegue amassar com grande facilidade. O grande segredo estrutural desse painel é a rigidez do painel, que se dá principalmente através das soldas. Ou seja, quando você comprime o painel, a tendência dele é flambar. E a ligação entre as telas é o que vai manter isso rígido. E a ligação dele se solta. Veja. O painel ele se desprendeu aqui, sem forçar, sem nada. A solda já se soltou sozinha. Ela enferruja aqui na emenda e se solta sozinha. Olha aqui, ó, essa daqui se soltou sozinha. Quando você amassa também aqui, ó,
Você basta uma mão para você amassar esse aço. Isso daqui não é um aço estrutural. Então, você vai estar adquirindo um painel que não vai te garantir resistência nenhuma. Talvez, com uma boa argamassa, te dê aí 1 tonelada por metro. E esse é o seguinte aspecto. Não adianta você ter um painel ruim e uma argamassa boa, que o resultado final vai ser ruim. E não adianta você ter um painel bom com argamassa ruim, porque o final também vai ser ruim. Por que eu sei que esse fabricante aqui tem um material bom? Primeiro que eu consigo constatar que o aço dele não se dobra com facilidade. É um aço duro, é um aço CA60. As soldas não se soltam. Você tenta comprimir o isopor, você vê que ele é muito mais firme, ele é muito mais compacto. Olha, muito mais compacto, né? E principalmente vem o principal aspecto, laudos, tá? Esse fabricante me deu os laudos e eu constatei que os laudos eram verdadeiros, eram autênticos. Esse me deu o laudo e os laudos eram falsos, né? Fora isso, que eu tenho a questão de estrutura, né, de desempenho em relação à estrutura. Esse painel de tela pop também é muito famoso, mas resistência estrutural que esse painel atinge, como que você vai dimensionar isso? Não tem como. Se você não tem ensaios de laboratório autêntico, onde esse painel foi revestido, foi submetido a uma prensa hidráulica, foi submetido a teste de impacto, foi submetido a teste de infiltração, de permeabilidade, né? Você não tem como garantir absolutamente nada. Então, não adquira um painel onde os fabricantes não te forneçam os laudos, certo? Não tem como você dizer que é bom ou que é ruim. Você pode estar comprando gato por lebre e usando um material caro e não tendo o desempenho esperado. O segundo aspecto é a proximidade da tela, que a questão de desempenho. Quanto mais próximos são os fios uns dos outros, você diminui a chance de patologia por retração. Como isso aqui é uma argamassa estrutural, você tendo espaços vazios entre os fios, você acaba tendo muita chance de ter retração, fissuras. E aí vai ter entrada de água por essas fissuras, certo? Esse painel, no termo desempenho, ele até que é bom, né? Porque você tem fios próximos de aço, ele não tem problema de retração. Mas estruturalmente ele não serve, não adianta nem considerar um painel estrutural. Descartado toda a possibilidade. O que é utilizado com fios de tela pop, ele tem resistência estrutural. Não sei se passaria de 5 ou de 10 toneladas, porque não tenho ensaios, né? Isso utilizando uma boa argamassa. Só que você tem o seguinte, eu não tenho a amostra dele aqui, mas os fios são de 4,2 milímetros, com espaçadores plásticos. O que acaba acontecendo e o painel liso? O teu consumo de argamassa é muito alto, né? Eu tenho visto algumas obras com esses painéis, o pessoal tem utilizado aquelas projetoras, porque se você usa muito agregado grosso, você vai ter uma resistência estrutural alta, mas você tem plasticidade baixa, você tem baixo desempenho na execução, né? O que esses painéis aqui não me proporcionam. Eu tenho alto desempenho na execução e hoje eu tenho alto desempenho estrutural com esse painel e com essa argamassa. Então esse foi o segredo do negócio. Eu comecei a batalhar muito para desenvolver uma boa argamassa, um bom traço de argamassa. Uma argamassa que no final da aplicação ela me dê cobrimento, certo? Isso reduz custo, reduz prazo, reduz tempo de mão de obra, né? E aí eu precisava de liga e resistência. E comecei a estudar os agregados até chegar nesse ponto. Que eu vou mostrar aqui agora. Essa aqui já é a segunda camada por dentro. Olha, isso aqui a gente já está fazendo no banheiro, acabou de ser aplicado. Isso aqui é os quartos. Aqui o pedreiro trabalhando com essa argamassa. Vamos ver aqui.
As duas etapas é a mesma argamassa, tá? Tanto essa quanto essa aqui é utilizada a mesma argamassa. Você vê que a gente consegue trabalhar com ela praticamente como se fosse um reboco. Já submeti aqui na Universidade Federal, já obtive laudos inclusive da argamassa, que ultrapassaram 20 MPa, então com o traço da argamassa tem resistência, tem plasticidade, tudo comprovado. Eu consegui uma concreteira parceira que está me desenvolvendo os traços e me mandando para a obra estabilizado. Então você pode ver que eu não tenho betoneira batendo massa na obra. Eu recebo o traço pronto, tá? Estabilizado. Isso daqui eu tenho 3 dias para utilizar essa massa, ela tem que ficar coberta, né? Sempre com uma lâmina d'água. E eu tenho 3 dias para utilizar. E isso me dá uma garantia de homogeneidade de traço, homogeneidade de resistência, garantia de qualidade de materiais, né? Já tenho laudos que comprovam isso. Isso me garante juridicamente. Como responsável técnico, eu fico garantido juridicamente e tecnicamente. E estou garantindo ao cliente que me contratou qualidade da obra, certo? Então hoje eu fiz esse vídeo para apresentar o aspecto de diferença entre os painéis e levando basicamente 2 fatores: desempenho de execução e resistência estrutural, tá bom? Desejo uma boa obra a todos e recomendo fortemente o sistema, mas que seja executado de forma adequada, tá bom? Boa obra para todo mundo aí.